Boa tarde, pessoal. Hoje o tópico principal serão as hash tables, ou tabelas de espalhamento, numa tradução livre. A gente deve falar sobre elas nessa e na próxima aula, mas antes de falar delas, eu vou dar um contexto aqui junto com vocês das maneiras que a gente viu até agora para organizar grandes volumes de dados para fazer busca eficiente. Tá? No caso, nas primeiras aulas desse curso, a gente falou das árvores binárias de busca balanceadas, a gente também falou das skip lists na última aula, e a gente tinha visto, já em AED1, vocês já tinham visto, busca binária num vetor ordenado, que a gente já comentou brevemente que não é uma maneira super interessante de implementar tabelas de símbolos, porque inserção e remoção de um vetor ordenado não dá para fazer com eficiência, não funciona bem, mas a busca no vetor ordenado não é o problema, né? A busca binária funcionava muito bem. Então, vamos relembrar esses métodos para a gente fazer um contraste, para a gente perceber como a abordagem das tabelas de símbolo das tabelas hash, das tabelas de espalhamento, ataca o problema por um outro ângulo. Tá? Então, vamos relembrar esses rapidamente aqui. Então, nesse vetorzinho que eu tenho, vamos supor que eu estou buscando pelo elemento 7. Tá? Eu vou emular aqui, bem simplesinho, exemplos de busca pelo elemento 7 em diferentes estruturas, para a gente ver se reconhece um certo padrão. Então, como que funciona lá na busca binária? A princípio, eu considero o vetor inteiro, né, os meus limites aqui pegam o vetor todo, eu calculo o meio dele, no caso o meio vai cair aqui na posição 4, onde está o elemento 4, e daí eu vou me perguntar, olha, como que o 7 se compara com o 4? Eu posso perguntar, o elemento para o qual eu estou apontando, o 4, é menor do que o 7? A resposta vai ser sim, e aí eu vou descartar metade do subvetor, no caso a metade menor, porque o 4 é menor do que o 7, se está ordenado, todo mundo para lá é ainda menor, então não tem porque eu procurar lá, e eu continuo a busca na metade maior. Então quer dizer que o meu limite inferior, ele se move aqui, de modo que agora o meu foco é nesse vetorzinho aqui, olha só, com uma comparação, eu eliminei metade do vetor, né? Mais da metade aqui, mas assintoticamente metade do vetor, que tem o elemento 4, né? Mas se o vetor fosse grande, isso era um trocado. Então, eu eliminei metade dele e vou focar nesse outro vetorzinho. Repetindo o processo, vou olhar para o elemento do meio desse subvetor, então. Daí eu venho para cá, então, segundo passo da busca binária, e me comparo com o 6. Me comparando com o 6, eu vou perguntar, 6 é menor do que 7? A resposta novamente é sim, e daí eu vou olhar de novo para o subvetor maior. Podia não ser, tá? É que no meu caso aqui as duas vezes a gente foi para a direita para o subvetor maior, mas ok, isso é só uma peculiaridade desse caso. O ponto é que daí eu chego aqui e finalmente encontro, né, devolvo, encontrei, tá? O desafio aqui não era fazer a busca pelo 7 em si, mas usar isso como uma desculpa para a gente ver que a base da busca binária é dividir o espaço na metade com um número constante de operações, quer dizer, com um esforço constante, uma comparação ali, no máximo duas. Eu pergunto se é igual, depois pergunto se é menor, mas detalhe de implementação. Mas com um esforço constante, eu jogo fora metade do meu espaço de busca e posso focar na outra metade. Quando a gente vai ali para a árvore binária de busca, a gente vai ver que a árvore binária de busca é diferente, no caso, especificamente as balanceadas, é diferente em vários aspectos. É uma estrutura ligada, por isso inserção e remoção é mais eficiente e tal. Mas o balanceamento nos garante justamente que mais ou menos metade dos elementos vão estar na subárvore esquerda e na subárvore direita de cada nó. É mais ou menos, porque o balanceamento não é perfeito, mas pensando em grandes números, é essa a ideia de novo. Olha, mais ou menos metade da galera está à esquerda do 4 e mais ou menos metade está à direita. Nesse caso, a árvore está perfeitamente balanceada, né, essa que eu fiz, então fica mais evidente ainda isso. O ponto é, novamente emulando a busca pelo 7 nessa árvore. O que acontece? A gente chega aqui, olha para a raiz, se compara com ela, detecta que o 7 é maior, desce à direita. Chega na próxima raiz, né, joguei fora, olha só, metade da galera, mesma ideia. Viu? Outra estrutura, mesma ideia. Vim para a direita, me comparo com o 6, o 7 é maior, vou para a direita de novo, joguei fora metade do que me sobrava, né? Que era esse aqui. Né? Depois da primeira comparação, eu foco só nesses 3 elementos. Com mais uma comparação com o 6, eu posso vir aqui para a direita, e daí eu encontro o 7.
Vocês percebem que a estrutura é diferente, vetor ordenado e a árvore binária de busca balanceada, mas o mecanismo da busca é o mesmo. É, com uma comparação, jogar fora mais ou menos metade do meu espaço de busca restante. Metade dos elementos que estão no páreo ali ainda. Tá? A cada passo da busca binária, a cada nível da árvore, é isso que eu estou fazendo. E vejam vocês, na skip list, que é a mais esquisitinha dessas, ainda se verifica a mesma ideia. Lembra que a gente tem os níveis mais esparsos aqui em cima? Isso quer dizer, por exemplo, se eu estiver pensando aqui num fator de espalhamento 2, para ficar mais diretamente comparável com os anteriores, quer dizer que mais ou menos metade dos elementos da minha lista vão estar antes do 4 aqui, que é o único elemento que está lá no nível de cima. Mais ou menos metade vão estar depois desse 4. Tá? Lembrando que na skip list de verdade, eu não tenho certeza que vai acontecer exatamente isso. Aqui eu fiz o desenho à mão, lá é uma escolha aleatória. Tá? Aliás, deixa eu até fazer uma observação, usar esse momento para acrescentar uma informação que eu devia ter deixado mais evidente na aula de ontem da skip list. As skip lists funcionam porque a gente se preocupa com a eficiência para a busca de grandes volumes de dados quando a gente está pensando em grandes volumes de dados. Tá? Quando eu falo para você, não pode confiar na aleatoriedade e tal, é meio esquisito. Você pode pensar, poxa, mas sabe, alguém me perguntou no fim da aula e daí eu percebi que não tinha deixado isso claro. Eu posso colocar o primeiro elemento e ele já está no nível 10? Pelo mero acaso pode. E isso não é ruim? É ruim. Mas eu não ligo para a busca de 1 ou 10 elementos. Isso aí o computador faz rápido. Posso fazer uma lista ligada simples e ele vai me devolver muito rápido essa informação. Pensem que eu tenho muitos elementos, milhares, milhões. Aí sim, você vai ver que uma escolha improvável não vai quebrar aquele padrão de que mais ou menos metade vão estar no segundo nível, mais ou menos um quarto no terceiro, e assim por diante. Tá? Então, esse padrãozinho que eu desenhei aqui, para grandes números, ele realmente se verifica. Sabe? Você vai ter a proporção certinha. Fechado esse parênteses, que é um complemento que eu achei por bem fazer sobre as skip lists, o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês agora é esse padrão de dispersão da skip list faz esse efeito. Mais ou menos metade da galera está antes desse elemento aqui do nível mais alto, mais ou menos metade está depois dele. Então, quando eu venho aqui na skip list e me comparo com o 4, tá? Novamente estou procurando pelo 7, mesma ideia dos exemplos anteriores. Eu me comparo com o 4, no momento que eu descubro que o 4 é menor do que o 7, quer dizer que eu acabei de jogar fora todo mundo aqui, porque eu nunca mais vou voltar para esses aqui. Eu posso continuar nesse nível da lista ou descer, mas para eles eu nunca mais olho, porque eu sei que tudo que me interessa está daqui para frente. E de fato, né, daí a skip list ela tem um passo a mais. Ela olha aqui, ela vê que a busca falha aqui, porque a lista acaba, desce, mas daí aqui de novo, olha só, ela está focada nesses elementos, porque se fosse o 4 ela já teria achado, né? Então ela sabe que está à frente do 4, o que ela está procurando, ela olha à frente aqui, faz uma comparação, e ao descobrir que o 7 é maior do que o 6, ela novamente já sabe que todo mundo aqui não lhe interessa. Daí ela vai falhar aqui e vai descer, e na próxima comparação ela vai encontrar. Notaram que, a menos do detalhe técnico, né, que olha, ela tem que perceber que a lista acabou para saber que tem que descer, assim, ela é muito parecida com a árvore binária de busca, apesar dela ser uma estrutura diferente, quando a gente for mostrar, a primeira vez que você vê não parece tão próximo assim, mas ela é muito próxima, a busca tem um comportamento muito próximo, especialmente se o fator de dispersão for 2. Se variar o fator de dispersão, a ideia ainda é a mesma, mas o número de passos que eu costumo dar num nível é maior, daí não dá a mesma coisa. Mas tá legal, o ponto é chamar a atenção para vocês que, embora a gente tenha visto diferentes implementações aqui, todas essas usavam o mesmo princípio, que é, quero fazer busca num grande volume de dados, mantendo esse volume de dados ordenado pela chave, de modo que, ao questionar alguém que está lá no meio, se a chave que eu estou buscando é maior ou menor, eu consigo jogar grandes pedaços fora de uma vez. Ou jogos menores ou jogos maiores, mas a ideia é que eu vou avançando a busca com agilidade por isso, porque eu jogo partes grandes fora por comparação. O que é muito melhor do que busca linear, né? Que eu comparo com um, não é parte para o próximo. Não, aqui não, eu comparo com um, ao saber que é ou não é, maior ou menor ali, eu jogo fora a metade menor ou a metade maior e avanço muito ali na minha busca. Reduzo enormemente, reduzo pela metade, né? Por um fator
o tamanho do meu espaço de busca. Isso está claro para vocês? Essa ideia por trás dessas estruturas? Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Começando lá em cima, né? A busca binária é um dos algoritmos mais simples, mais importantes da computação. Se a gente for avaliar importância por simplicidade, né? Claro, tem coisas super importantes, mas que também são super complexas, como a hash table que a gente vai ver hoje. Mas um algoritmo super simples, super importante é a busca binária. Mas tem um limite para isso. Por quê? Porque se a gente vai lá estudar o que significa a operação de log, pela própria definição, a operação de logaritmo, ela responde a seguinte pergunta: quantas vezes eu consigo dividir um espaço pela base do log, dividir um valor, perdão, né, dividir um tamanho pela base do log, antes que esse tamanho fique menor ou igual a 1? Tá? A gente costuma aprender log de um modo muito mais técnico e menos semântico, mas ajuda a intuição a pensar na semântica. O que ele responde é isso. Tá? Se isso parece estranho, jogado assim, para mim pareceu a primeira vez que eu ouvi, pensem que é assim que a gente vai sofisticando operações, tá? A divisão, ela também responde uma pergunta parecida. Ela olha e fala assim, olha, quanto que é 10 dividido por 2? Né? Isso o valor disso aí é a resposta para a seguinte pergunta: quantas vezes eu consigo subtrair 2 de 10? Antes do 10 se desfazer, antes ele ficar tão pequeno que eu não consigo mais subtrair nada dele. Tá? Então, essa relação entre operações é como a gente define as próximas. Tá? A divisão é definida em função da subtração. De modo semelhante, o log é definido em função da divisão. Ele está respondendo uma pergunta sobre o número de divisões que um número consegue resistir antes de ficar ínfimo, antes de ficar menor ou igual ao fator, ao elemento neutro da multiplicação, que é 1. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque se as minhas estratégias para fazer busca num grande volume de dados envolvem dividir esse negócio ao meio ou por um outro fator que lhes convier, eu não tenho esperança de conseguir menos do que log passos, porque quando eu divido algo sucessivamente, o número de passos que eu preciso para que esse negócio grandão fique pequenininho é justamente log. Tá? Então não é por acaso que todas as estruturas, quando a gente foi ver a eficiência, busca binária, eficiência, log, árvore balanceada, log, skip list, log. Sendo que a skip list muda a base do log por causa do fator de dispersão, mas todos log. Tá? Não é por coincidência, é por causa da técnica por trás deles. Eu vou só preencher isso aqui e eu já desenvolvo com vocês onde que eu quero chegar com isso. Tá? Então, todas essas aqui mantém os itens ordenados, tá? E eles estão baseados em dividir o espaço de busca a cada comparação. Por conta disso, então, a busca vai levar tempo proporcional a log de n, tá? Sendo n o número de elementos. E só para formalizar, né, o que eu acabei de dizer, log base b, tá, de um certo número é o número de vezes que esse cara pode ser dividido pela base b. É isso que significa. Essa é um detalhezinho, mas eu recomendo que vocês tentem se lembrar, porque log surge naturalmente em outros lugares da computação e tal. E se você está ciente desse fenômeno, quando algo está sendo sucessivamente dividido, vai dar log, você já pega no ar. Sabe? Você olha, opa, esse algoritmo vai levar tempo logarítmico. Tá? Ou o número de níveis desse logarítmico ou coisa do tipo. Tá? Mas tá legal. Então, isso aqui é um limitante inferior que a gente chama. Tá? Não é provado, tal, mas é só para argumentar com vocês. Isso significa que essa estratégia de ir dividindo não vai poder me dar mais do que ela já está me dando. Percebe? Eu não vou conseguir ser mais rápido do que log do número de elementos se eu usar a estratégia de dividir. E isso é um problema, porque eu gostaria de algo ainda mais rápido para algumas aplicações. E é aí que vai entrar a estratégia que a gente vai ver hoje das hash tables, que não vai ser baseada em comparações que dividem um espaço ordenado. Vai ser uma outra pegada bem diferente. Para a gente desenvolver isso aí, para a gente tentar construir isso, vamos ver que estrutura que a gente conhece que é super eficiente, que supera log, tá? Que consegue ser, mesmo quando tem muitos dados lá dentro, consegue fazer um acesso muito veloz. Porque uma busca nada mais é do que um acesso, mas tem que saber quem eu quero acessar, né? Tem uma estrutura que ela é tão básica, uma estrutura de dados, tá? Eu gosto de lembrar a vocês que ela é uma estrutura de dados, mas que ela é tão básica, mas tão básica que a gente raramente pensa nisso, que é o vetor.
tá? É um tipo homogêneo de dados. Isso significa que tem um monte de gente igual, né, do mesmo tipo ali, concatenado no vetor. E o vetor tem essa característica de fazer acesso em tempo constante. O que quer dizer isso? E vamos conectar aqui o alto nível do pseudocódigo, do algoritmo que a gente está discutindo, com um pouquinho de detalhe de computação ali, de como o computador implementa as coisas. Como que um vetor encontra uma posição, gente, de um certo elemento? Imagina que eu tenho um vetorzinho V aqui e eu quero acessar a posição K dele. Como é que eu faço isso? Tá? E ao entender como que faz isso, a gente vai entender por que leva tempo constante. Quando eu falo que eu tenho um vetor V, significa isso eu tenho o endereço da posição de memória em que começa aquele bloco de memória que eu vou acessar, que é o meu vetor. O vetor nada mais é que um blocão de memória. Eu que interpreto ele como sendo um monte de elementos. Então o V me dá o endereço inicial. Se eu sei o tipo do vetor, eu sei qual o tamanho que cada pedacinho ocupa. Eu sei esse tamanho aqui. Quer dizer, eu sei quantos bits eu tenho que andar para pular do primeiro para o segundo para o terceiro e assim por diante. Se eu sei o índice que eu estou buscando, esse K, eu pego o endereço inicial V mais K vezes o tamanho, pulo o número de bits ou de bytes, depende da unidade que eu estou usando, e caio no lugar certo. Notam que uma operaçãozinha aritmética que leva tempo constante, e que não é particularmente mais difícil fazer isso para calcular a 10ª posição ou a milionésima. Por isso que o vetor é muito pouco sensível. Para todos os efeitos aqui, vamos dizer que ele é insensível para o tamanho, para o número de elementos que ele armazena. Ele leva tempo constante, independente do número de elementos. Tá? Fazer um parênteses, assim, porque eu gosto de jogar conceitos de computação que vocês vão explorar mais à frente. Eu falo muito pouco sensível porque existe cache. Né? Então, acessar o 10, o 11 e o 12 é um pouquinho melhor pela arquitetura do computador do que o 10 ou 1 milhão, porque está longe na memória, vai dar miss na cache e tal. Mas para todos os efeitos, no nível que a gente está trabalhando, tempo constante. Tá? Então, o vetor tem essa característica. Olha, eu consigo acessar, mesmo que cresce o tamanho ali do vetor, o tempo de acesso não muda. Tá? Então, essa vai ser a base da nossa ideia. Poxa, eu posso usar um vetor. Se eu quero fazer melhor do que log, eu tenho que partir de uma estrutura que faz acessos muito rápidos, né? que é insensível ao crescimento. Então, o vetor é uma sugestão ali. Vamos tentar, então, com o vetor, ali que faz esses acessos em tempo constante aqui, né? Para completar de novo aqui, em tempo O de 1 aqui, né? Em relação ao número de elementos. Tá? Lembrando vocês até, eu uso esse O de 1 de modo informal, né? Lá em análise de algoritmos que a gente vai formalizar o que é isso, mas o que eu quero dizer não é que é uma operação, é que é um número de operações que não cresce conforme cresce o número de elementos. Então, por isso, O de 1 pode ser 10, pode ser 50, pode ser um número de operações maior do que 1, com certeza, mas não é sensível ao número de elementos. É isso que eu quero dizer com O de 1 com constante, em relação ao número de elementos armazenados. Então, vamos tentar uma abordagem inocente aqui no nosso vetorzinho. Vamos supor que as minhas chaves, né, por quem eu quero buscar, são inteiros entre 1 e 1000. Se minhas chaves são inteiros entre 1 e 1000, essa abordagem inocente de usar um vetor funciona. Aloca um vetor com 1000 posições, ou 1001, né, porque ele começa no 0 e eu quero as chaves entre 1 e 1000. Mas aloca um vetor com esse tanto de posições. E quando eu quero saber qual é o elemento que tem chave 10, vou na posição 10. Quando eu quero saber qual é o elemento que tem chave 15, vou na posição 15. E, né? Coloca alguma convenção para se não tem um elemento na posição 25, você põe algum marcador lá. Tá? Isso aí é relativamente simples de fazer. E beleza, tem um vetor, acesso com tempo constante no meu banco de dados. Tá? Ok? Uma estratégia bem simples. Já adianto para vocês que não é essa a hash table, embora seja o princípio dela. Essa estratégia não vai ser a hash table porque ela é muito limitada. Tá? E alguém quer dar um chute aqui de qual é a limitação que ela tem? Tem a ver com essas duas coisas. O problema vai ser manejar o tamanho. O inteiro é um tamanho fixo, mas se eu quiser, por exemplo, armazenar nomes, o nome pode ser maior ou menor, ou você teria muita perda de espaço para colocar tudo igual, ou não sei muito lá.
Passa por aí mesmo. Ó, vamos tentar conectar e a gente segue aqui no exemplo que eu preparei, justamente envolvendo nomes. Se eu for alocar um vetor para um banco de dados grande, eu vou ter que alocar muito espaço. E grande parte desse espaço vai ser vazio. Tá? Isso tem a ver justamente com o fato de que as chaves normalmente não são inteiros entre 1 e 1000. Se as minhas chaves forem nomes, por exemplo, elas podem corresponder a números muito variados. Para deixar isso mais formal, vamos começar pelo nome, justamente. Vamos pensar que eu quero fazer uma caderneta de telefone, ali, uma lista de telefones, de contatos, e as minhas chaves vão ser nomes das pessoas. Né? Cada vez que eu uso o termo caderneta, eu me sinto assim com 50 anos. Assim, mas, beleza, eu quero fazer, então, esse meu pequeno banco de dados, cujas chaves são nomes das pessoas. A gente já observou que essas chaves não vão ser inteiros entre 1 e 1000, ainda que eu tenha muito menos do que 1000 contatos. Né? Notem que no meu exemplo simplório, eu nunca falei para vocês quantos contatos eu tinha. Eu falei, se meus contatos são chaves entre 1 e 1000, aloca de acordo com a variedade de chaves possíveis. Né? Agora, aqui que eu estou pensando que as chaves são nomes das pessoas, eu continuo nesse exemplo simplório tendo que atacar dessa forma. Olha, eu tenho que ter uma posição para cada chave. Se a chave é nome das pessoas, quantas posições eu vou precisar? E vamos fazer umas continhas. Tá? A gente vai simplificar aqui. Tá? A gente vai simplificar, mas vamos ver aqui quantas possibilidades diferentes de nomes a gente tem. O primeiro problema que a gente poderia se esbarrar nomes não são inteiros. Mas isso tudo bem. Computadores representam tudo em binário. A gente pode interpretar uma string como sendo um inteiro. Isso dá para fazer. O problema vai ser o tamanho que esse inteiro vai ter. Então, fazendo a nossa continha aqui, imagina que a gente tem no nosso alfabeto aqui 26 possibilidades. Tá? Ó, já vou jogar fora caracteres especiais, acentos, tá? 26 letras diferentes para simplificar. E os nomes podem ter até 30 caracteres. Tá? Então, muitos nomes têm menos do que isso, mas se eu for muito mais restritivo, também vai ter nome que não vai caber. Então, 30 caracteres, 26 possibilidades. Quantas chaves diferentes eu posso ter? É aquela continha de produto, né? Diz, olha, na primeira posição eu tenho 26 caracteres que podem diferentes ali. Na segunda posição, 26 caracteres de novo, porque tem repetição. Né? Na terceira, outros 26. Então eu vou fazer no produto 26 vezes 26 vezes 26, vai dar 26 elevado a 30. Certo? Então, esse é o número de possibilidades. Note, de novo, não tem nada a ver com o número de contatos que eu tenho, com o número de amigos que eu quero colocar na agenda. É o número de possibilidades diferentes de chaves que eu posso encontrar. Né? Inclusive, isso já indica para a gente, né, só para a gente pensar fora disso, assim, como é rarefeito o número de palavras que a gente usa. Tá? A maior parte das combinações de caracteres não corresponde a nenhuma palavra que tenha significado. É inclusive por isso que, mudando totalmente de assunto, a gente vai lá no celular e faz tracejados ali, não passa exatamente em cima das letras e ele deduz. Né, tem um software esperto ali que deduz qual palavra a gente está colocando. Se eu tivesse muitas palavras coincidindo, ele ia errar muito. Ele ia falar, poxa, pode ser qualquer uma dessas. Acontece que a maior parte das combinações não dá uma palavra válida do idioma. Mas, para a nossa abordagem de indexar por chave, eu tenho que ter uma posição para cada chave. Eu não sei qual vale e qual não vale. Porque eu não estou colocando os caras em ordem, lembra? Eu não estou mantendo um vetor ordenado. Não é essa abordagem que eu estou usando. É um vetor diretamente indexado pela chave. Então, o cara que tem um nome X que cai no número 549.000 tem que ter a posição 549.000. Não interessa que a posição 549.002 não corresponde a nenhum nome válido. Ela tem que existir também. Para toda a chave tem que ter uma posição nessa abordagem inocente. Então, nessa abordagem aqui, se eu tenho 26 elevado a 30 chaves diferentes, isso me dá essa ordem aqui, tá? 2,81 vezes 10 elevado a 42 chaves possíveis. E isso, assim, o termo técnico é chave pra caramba. Para a gente comparar,
tem aqui uma informação embaixo que eu não sei quanto está desatualizada, mas ainda assim não vai ter mudado significativamente. 10 elevado a 25 bits é o armazenamento total que a gente tem na Terra. Tá? Então, assim, não dá para eu alocar um vetor com esse tamanho para ter uma posição para cada chave. Tá? Pode ter aplicações em que as chaves, por alguma idiosincrasia, por algum detalhe técnico, são inteiros pequenos, como no meu primeiro exemplo. Tá? E aí você usar um vetor simplesinho pode ser uma ótima solução. Tá? Não tem nada de errado com isso se for o domínio da sua aplicação. Se olha, as chaves são daquele jeito. Mas para a maior parte dos domínios de interesse, nomes de pessoas, CPF, IPs, telefones e etc., e outras coisas, as chaves vão estar num universo muito grande. Ainda que o número de chaves, o número de elementos que eu estou interessado seja pequeno, as possibilidades da chave são muito grandes. Então, indexação direta não vai funcionar porque eu ia precisar de um vetor impossivelmente grande. Ok? Só fazer uma conversãozinha rápida aqui com vocês, que é um macete matemático que é útil para computeiros e para dialogar com o que eu quero preencher aqui. Tá? Aqui eu estou falando em base 10, para a gente ter uma ideia aqui do quanto que isso significa em base 2, a gente pode fazer, tá? Não é exato, mas é uma aproximação razoável, a seguinte continha aqui, olha. 2,81 vezes 10 elevado a 42, eu vou agrupar esse expoente em pacotinhos de 3. O que eu quero dizer é, eu vou fazer 10 a terceira elevado a 14. Né? 3 vezes 14 daria o 42. Então é o mesmo expoente ainda. Por que eu agrupei assim? Porque 10 a terceira é 1000, e existe uma exponencial base 2 muito próxima de 1000, que é 1024. É 2 elevado a quê, que dá 1024? 10. Então quer dizer que eu posso trocar aqui, tá? Para ter uma noção da grandeza. Tem um errinho ali, mas é pequeno. 10 a terceira por 2 a décima. Elevado a 14. E daí isso aqui vai dar igual a 2,81 vezes 2 elevado a 140. Tá? Assim, basicamente o mesmo número. Então, assim, impossivelmente grande isso, assim como era impossivelmente grande isso aqui. Não foi por isso que eu fiz a conversão. Eu fiz porque é uma conversão que é útil vocês saberem fazer, porque às vezes tem algo em base decimal e você não sabe o que isso vai impactar em binário, tá? Em tamanho e espaço. Então, é uma conversãozinha prática para a gente fazer. Mas esse 140 aqui, ele corresponde, a menos esse 2,81, mas me deu um desconto ali, é só a ordem, ao número de bits que essa chave teria. Tá? Então, eu falei lá que a chave tinha 30 caracteres, cada caractere tendo 26 possibilidades. Para representar isso, eu vou precisar de uns 140 bits. O que é grande, vamos combinar, é grande para o nome, por isso que a gente usa, para caractere a gente usa uma string que tem tamanho variável, tal, né, para nome normalmente, mas é possível. 140 bits não é o problema. Notem isso. A minha chave é grande, mas o problema não é o tamanho da chave. O problema é que uma chave grande está associado a um universo de possibilidades exponencialmente maior. Para uma chave de 140 bits, eu tenho 2 elevado a 140 possibilidades de chaves. Então, é possível estratégias em que eu trato chaves de tamanho grande, de 140 bits ou maior até. Tranquilo. O que não é possível é uma abordagem em que, se o meu universo tem 2 elevado a 140 chaves possíveis, porque a minha chave tem 140 bits, eu preciso de um vetor desse tamanho. Tá? Esse vetor é impossível de armazenar. E, no geral, essa abordagem inocente nossa seria isso. Tá? Eu precisaria da ordem de 2 elevado a n, aqui um vetor com 2 elevado a n posições, sendo n o número de bits da chave. E a imensa maioria dessas posições estaria vazia, porque o meu banco de dados vai ser muito menor do que as possibilidades de chaves. Tá? Esse é um caso bem bizarro, tá? Às vezes até quando eu explico, as pessoas ficam confusas com o exemplo que a gente está dando, porque ele é tão bobo quanto parece. Assim, olha, é só um vetor que você pega uma chave, converte ela para um inteiro e vai no índice correspondente àquele inteiro. E você procura o cara lá. É só isso. Tá? E por conta disso o vetor tem que ser muito grande. Tá legal. Então, essa é a limitação dessa ideia inocente. O curioso é que a gente não vai jogar essa ideia inocente fora. Porque existe uma maneira de contornar isso. E é uma maneira tão eficiente que dá origem às hash tables, que são provavelmente a estrutura de dados mais utilizada em computação. Tá?
Então, dessa ideia inocente, parece assim, nossa, poxa, aqui não dá certo. Não, dá para sofisticar ela para resolver esse problema, para especificamente resolver esse problema que a gente acabou de identificar. Tá? Então é isso que a gente vai ver a partir de agora, uma vez que já motivamos a dificuldade, a gente vai ver essa estrutura em que você faz busca, inserção e remoção, tá? Que é a tabela de espalhamento ou hash table. Vamos então começar a tratar da tabela de espalhamento. A tabela de espalhamento ela tem uma característica bem diferente, como eu já falei, das outras maneiras de organizar dados que a gente viu. Tá? Por ter essa característica muito diferente, eu não vou conseguir falar com vocês sobre eficiência de pior caso. Eu vou conseguir deixar mais claro o porquê dessa limitação, mas o que eu posso falar para vocês agora, só para motivar, na prática, ela leva tempo constante. Tá? Na maior parte das vezes, quando bem implementada e tal, ela vai te devolver a busca em tempo constante. O que, para quem está pensando, é menor que log, né? Então, sucesso. Ela é muito boa mesmo. Só que ela sempre é possível que uma hash table tenha um dia ruim. Isso não é uma garantia de pior caso, diferente de uma árvore balanceada que nunca vai ter a altura maior do que uma constante vezes log. Tá? Vai ficar mais claro por que isso sempre pode acontecer e por que a gente consegue dificultar que isso aconteça na prática. Mas, para isso, vamos começar falando dos 3 pontos críticos aqui para o bom funcionamento de uma hash table, que são tamanho adequado, tratamento de colisões e uma boa função de espalhamento, ou hash function. Eu coloquei na ordem contrária porque a gente vai fazer exatamente de baixo para cima ali. A gente vai falar hoje, principalmente de funções de espalhamento. No finalzinho da aula, dando tempo, eu vou comentar sobre colisões, não sobre o tratamento, mas sobre o que elas são. E daí na aula que vem a gente fala da implementação, tratamento de colisões e também sobre dimensionamento de carga, que é esse tamanho adequado aí. Eu quero fazer um comentário aqui de novo sobre computação no geral aí para vocês, mas antes disso, deixa eu situar, me lembre de voltar nesse parágrafo, tá? Deixa eu situar o que é a hash function. Tá? A hash function vai ser, aí na ideia, quem vai fazer o meio de campo entre aquele universo de chaves impossivelmente grande, que a gente já sabe que não dá para alocar um vetor com todas aquelas posições, e o meu vetor. Ele que vai fazer essa interface, de modo que quando eu recebo uma chave, eu não vou lá para a posição a qual aquela chave corresponde. A gente já viu que isso não dá certo. Mas eu pego aquela chave, passo para a hash function e a hash function fala, procura esse cara na posição 10. E eu, feliz e tranquilo, falo, tá bom, você estava mandando, deve estar certo. E vou lá para a posição 10. Tá? E ao fazer esse meio de campo, a hash function vai reduzir aquele espaço de possibilidades impossivelmente grande para mim, para o tamanho do meu vetor, do vetor no qual eu quero trabalhar. Tá? Claro que tudo tem um custo, ela é quase mágica, mas ela não é mágica, ela tem suas limitações, que a gente vai falar disso. Mas então a ideia é essa, olha, eu tenho um conjunto universo muito grande, cujo tamanho cresce exponencialmente com o tamanho da chave, como a gente já viu. Só que o número de itens armazenados no meu banco de dados é muito menor. Ainda que seja um banco de dados grande, ele é muito menor do que as possibilidades das chaves. Intuitivamente, essa é uma parte que acho que dá para a gente pensar de bom senso, eu gostaria que o espaço que a minha estrutura de dados ocupe seja proporcional ao número de elementos que ela armazena, não ao número de chaves que existem no universo. Né? Então eu quero que o meu espaço seja proporcional a S. O nosso exemplo simplório, ele era proporcional a U, proporcional ao tamanho de possibilidades, era aí que era o problema dele. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um vetor de tamanho M, onde esse M é proporcional ao número de elementos que eu quero armazenar. Tá? Não é idêntico, a gente vai ver justamente quando falar de dimensionamento de carga lá, ele tem que ter uma folga, tem que ter uns espaços vazios ali para ele funcionar bem, mas é próximo de uma constante vezes o número de elementos que eu quero trabalhar. Tá? Então esse M é muito menor do que o espaço universo, resolve esse problema para a gente. E daí a função de espalhamento vai ser uma funçãozinha H, que como eu disse faz essa interface. Ela recebe aqui uma chave do universo, um elemento do meu universo de chaves, esse é o domínio dela, e
o contradomínio dela aqui vai ser os elementos, aqui os inteiros, entre 0 e m-1, um elemento desse conjunto. Por que entre 0 e m-1? Porque se meu vetor tem m posições, tem tamanho m, a gente começa o vetor no 0, né? Então ele vai do 0 até o m-1. É uma posição do meu vetor. Tá? A função de espalhamento tem essa missão. Transformar qualquer chave do universo em uma posição que vai entre 0 e m-1. Beleza? Esse aqui é o conjunto de índices do meu vetorzinho. E se a minha função de espalhamento faz isso, ela está cumprindo essa interface. Se ela é boa, é outra história. A gente vai ver na sequência o que significa ela ser boa. Mas esse é o básico que ela tem que fazer. Pegar uma chave, devolver um valor de 0 a n-1. Beleza? A ideia da interface está aí. Então, deixa eu só comentar aqui que essas ideias em computação elas são bastante poderosas, tanto que elas surgem em vários contextos. Assim como a ideia anterior de dividir o espaço, um espaço de busca, um volume de dados ao meio, e com isso você conseguir mais eficiência, ela vai ser usada vez após vez, a gente vai ver em diferentes contextos essa ideia. Essa ideia aqui da hash function é super importante. Quando a gente usa internet, tá? Uma questão simples quanto baixar alguma coisa, receber um pacote de dados, a gente depende, para isso funcionar bem, de funções de espalhamento, ou idênticas ou ser muito semelhantes aqui, próximas dessas que a gente vai conversar. Por quê? Porque quando está vindo um pacote de dados para a gente, existe um negocinho chamado interferência, que pode modificar os bits ali na transmissão. Se a gente simplesmente tivesse que confiar neles, a internet seria uma coisa super instável, porque você podia baixar um software e simplesmente ter um bit errado lá no meio, sabe? Em certos dados, um bit errado pode ser só estragou um pixel da minha imagem, em outros pode quebrar tudo. Então não dá para trabalhar com isso. O que a gente faz? A gente usa, em vários contextos, a hash function para validação de dados. Tipo, olha, lá dentro do protocolo TCP/IP, para cada pacote de dados que eu mando, eu interpreto esse pacote como se fosse a nossa chave aqui, jogo uma hash table e ela gera para mim um código de verificação, que vai junto. Quando chega no destino, eu pego o que eu recebi, jogo na mesma hash function já combinada no protocolo, né, o protocolo já tem ela definida, e gero um verificador. E caso os dois estão iguais, chegou tudo certo. Daí vocês podem perguntar, mas isso é seguro? Depende da boa implementação da hash function, assim como a eficiência da nossa estrutura. O nome já sugere a função de espalhamento. Isso quer dizer que se qualquer bit mudar, o número de verificação não vai mudar um pouquinho, ele vai para outro lugar. Vai ficar totalmente diferente. E mesmo que uma sequência de bits mude, tem que ser altamente improvável, muito difícil que aquela sequência de bits, né, que 2 ou mais erros, façam uma correção e volte para o valor original. Tá? Uma boa função de espalhamento ela é muito robusta a essas coincidências. Né? Então, verificação de dados é super importante, você vai ver hash function sendo usada vez após vez. E meio que na mesma ideia, mas muito mais simples, RGs e CPFs é isso que acontece também, tá? Que eu destaquei aqui. O último dígito de um RG, os dois últimos de um CPF, não são simplesmente parte do número, não estão lá por acaso. Tá? O que acontece é que, dados os dígitos iniciais de um CPF, você passa por uma funçãozinha que te devolve quais são os dois únicos dígitos, dentre 00 e 99, né, dentre essas 100 possibilidades, os dois únicos dígitos que correspondem, que são válidos para aquele CPF. Por isso que se você tentar criar um CPF falso, é fácil verificar, se você não souber a hash function, né, é fácil verificar que aquilo não está casando. Porque dado um número de CPF, tem só 2 dígitos a cada 100 que vão valer. E note, né, nesse caso, a coincidência não é tão improvável. Pode acontecer, uma vez a cada 100 o acaso deve valer. Mas você vê que com 2 dígitos, a gente já consegue 1% só de chance de dar ruim. Imagina para verificação do TCP/IP, né? Você coloca um código de verificação um pouquinho maior, isso aí já dá uma segurança muito grande para a gente. Então tá legal. Vamos focar agora nas hash functions que tem essa missão, pegar o conjunto do universo e me devolver uma posição da minha tabela. Eu vou falar para vocês aqui de algumas limitações das hash tables para a gente saber que elas não são, elas são muito boas, mas não são perfeitas. Elas têm os seus defeitos. Tá? Uma limitação aqui é que é fácil implementar
uma função de espalhamento problemática. Isso eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente vai justamente brincar de propor funções de espalhamento e ver as limitações dela e tentar melhorar isso que a gente vai fazer na sequência aqui. Mas então acho que vai ficar claro por ali. Mas o ponto que eu tinha falado lá sobre eficiência de pior caso, né, que normalmente eu gosto de tratar com vocês de garantia de pior caso, e nas hash functions eu não consigo fazer isso, é porque, por definição, o trabalho que ela tem, a missão impossível que ela tem, é receber um universo aqui, U, enorme, e mapear ele para M valores. Então, por definição, eu preciso ter, em média, norma de U dividido por M chaves indexadas para cada posição. Tá? E quando isso acontece, a gente chama de colisão, e isso é um problema para a eficiência da hash function, porque o que eu gostaria é que a minha chave fosse para uma posição lá da tabela, e como se fosse um vetor diretamente indexado. Quando duas colidem, eu vou ter que tratar, e isso é ruim. Tá? Notem que é uma missão ingrata que a hash function tem mesmo, né? Porque, lembra, meu universo tem um tamanho exponencial no número de bits da chave. M é um pedacinho dele ali, é o conjunto de dados que eu quero tratar. Sempre vai ser possível, dado que a média é essa, tá? A norma de U dividido por M, sempre vai ser possível, se eu for uma pessoa extremamente azarada, ou alguém esteja querendo hackear meu sistema, estragar, né, dar um denial of service, ou sei lá, que mandem para mim um conjunto de dados para armazenar na hash table que todos eles dão o mesmo resultado da hash function e caiam no mesmo lugar. Tá? Boas hash functions vão fazer isso ser muito difícil, esse conjunto de dados altamente improvável. Hash functions inocentes podem cair nessa facinho. Tá? Então, boas hash functions tentam evitar isso, mas isso é impossível de garantir que isso não aconteça. O que acontece é que na prática isso fica muito difícil. Tá? Chega inclusive, tá, aqui para a hash table, não necessariamente a gente vai precisar disso, mas chega inclusive a ter questão de segurança envolvida, sabe? Trabalhar com uma hash function que não é inversível, de modo que ninguém consegue olhar para ela e falar, qual o conjunto de dados qual o conjunto de dados que cai na posição 1 para eu quebrar as pernas dela. Você não consegue inverter a função para descobrir que conjunto é esse. Pode falar. Fala de novo. Como não é minha área, eu não sei dizer se essa afirmação, se exatamente desse jeito a afirmação está correta. Mas você tem razão. Hash functions ou primas delas são usadas em criptografia com essa finalidade. Do mesmo jeito que a gente pode usar para verificação de dados, a gente pode usar para validar que uma chave está correta sem revelar qual é a chave. Então, você usa hash functions ou funções com uma cara muito próxima, né, muito semelhante, para esse tipo de propósito. Tem essa função de segurança, sim. Então, essa é uma das limitações, tá? Sempre vai existir um conjunto de dados que a gente chama de patológicos. Não estou achando aqui, eu tinha escrito em algum lugar. Aqui, um conjunto de dados patológicos, que é justamente esse conjunto de dados que cai numa mesma posição da hash function, né, que devolve o mesmo valor da hash function e, portanto, faria um monte de colisão acontecendo na minha hash table. Então, a gente tem que tentar evitar isso, mas sempre é possível que aconteça. E a outra coisa é que, de novo, vamos pegar pelo nome, a função de espalhamento. Tá? Ela não vai colocar, aliás, ela seria uma péssima função de espalhamento, por conta dessas questões de evitar colisão e tal, se ela colocasse a chave número 1 num índice e a chave número 2 no índice seguinte. A ideia não é essa, a ideia é uma boa função de espalhamento, ela espalha, ela distribui de modo aparentemente aleatório até, sabe? Ela joga para todo lado. Então, a chave número 1 pode cair na posição 10 e a chave número 2 na posição 59. E a número 3 na posição 4. Não tem um crescente, tá? A ideia, aliás, eu não quero que tenha, para ter um bom espalhamento. Mas um efeito colateral disso é que, diferente de todas as estruturas que a gente viu antes, meus dados não estão ordenados. A busca eu faço pela chave. Então, se eu conseguir resolver a hash function muito rapidamente, beleza, tá tudo lá bagunçado, mas eu vou para a posição correta e faço a busca. Mas se me perguntarem qual é o mínimo da sua tabela, não sei. Ele não está na posição 0. Os dados não estão um vetor ordenado. Ele está em algum lugar. Percorro tudo para descobrir qual é o mínimo. Procurei uma chave, encontrei.
Daí eu pergunto, qual é o antecessor dela? Quer dizer, a maior chave é menor do que ela. Não faço ideia. Não está na posição menos 1, né? Um a menos aquela. Está em qualquer outro lugar. Tá? Esse negativo dela é o motivo da gente querer usar, é o principal motivo da gente querer usar árvores binárias de busca balanceadas, skip lists ou algo que valha, quando eu preciso desse tipo de operação. Acontece que computacionalmente, muitas vezes, o mais importante no meu banco de dados é cara crachá, sabe? É dar a chave e devolve o valor. Daí eu uso hash function, hash table, e em geral ela vai ser mais rápida. E nada me impede de eu manter os dois. Eu mantenho 2 índices, um para quando eu precisar mínimos e máximos e o outro para só fazer buscas rápidas. Então pode fazer combinações ali, tem seus poréns também, que daí se eu fizer uma inserção tem que inserir nos dois, isso custa, né? Mas eu posso fazer esse tipo de coisa. O importante para vocês nesse momento é saber, buscas, se bem implementadas, super eficientes, mas tem limitação, ela não vai ser eficiente para encontrar mínimo, máximo, sucessor, rank, seleção e outras coisas, ela não é eficiente para esses caras. Tá legal? Então, esses são os poréns. E agora a gente vai tratar da implementação das hash functions.